Rádio Bruna! Hoje com música bem antiga, ó. Por que será, né? Por que será? Vamos entender agora por que essa música é tão nova. Eu fico imaginando a cara de vocês, eles vão professoras passando aqui, né? Na aula. Não ao vivo. Imagina sozinha, né? Todo mundo lembra desse refrão. Se liga agora. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Terminando essa resenha do Rádio Bruna aqui, pessoal. Bom dia! Por que essa música, professora? A senhora tá muito doida, né? Botar uma música antiga dessa. Lembrando que nós não vamos dar continuidade ao conteúdo do continente asiático. E nada mais interessante do que uma música asiática, né? Professora, por que a senhora não coloca BTS? Não gosto. Mas respeito. E escuto de vez em quando também algumas coisas da Coreia do Sul. Inclusive, gostava muito dessa música, né? Por que eu comecei? Porque nós vamos estudar um pouquinho da diversidade étnica e cultural do continente asiático. Quem não se ligou e quem não estudou, obviamente, na aula anterior, bem antes dos projetos apresentados de vocês, nós estávamos comentando sobre o continente asiático, nós estávamos falando da parte física do continente asiático, ou seja, clima, relevo, vegetação, hidrografia. E agora nós vamos partir para a perspectiva mais povoamento cultural e diversidade das etnias do continente asiático. O continente asiático é um formigueiro, um verdadeiro formigueiro humano. Tem gente com força, sendo os dois países com maior contingente populacional, a China, tão falada China, e a Índia, que tem abriga o maior número de pessoas do mundo, como eu falei para vocês também na aula passada. Imagine um continente onde a diversidade cultural, religiosa, política, cada um é diferente do outro. Professora, pensei que todo mundo era japa, todo mundo era parecido. Você se enganou, carinha. Você se enganou geral, porque o continente asiático é o continente com maior população diversa, originária de várias grandes civilizações antigas, como a civilização chinesa, que é inclusive uma das mais antigas do mundo, como a civilização também islâmica, como a civilização também turca. Nós vamos ter umas civilizações antigas que deram origem ao povo asiático. Então, por isso que nós vamos ter uma diversidade cultural, religiosa, política e os 6 países que possuem maior número de habitantes de todo o globo terrestre. Vale salientar, viu? Na Ásia tem gente com força. Por exemplo, a maior densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, lembrando o conceito de densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos ter, por exemplo, nas cidades como no Japão, em Tóquio, mas a cidade que possui a maior densidade demográfica do mundo é Bangladesh, também na Ásia, com quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. É gente com força, é um verdadeiro formigueiro humano. É gente se batendo dentro do continente asiático. E cada uma dessas pessoas estabelece uma cultura diferenciada. Cada país asiático corresponde a uma cultura diferente. A gente tem no Brasil 5 regiões. E cada região possuímos culturas diversas. Imagina um continente que é o maior continente do mundo, o continente asiático. Então, nós vamos dar continuidade a esses estudos com uma perspectiva dessa distribuição. Por exemplo, vocês vão acompanhar a partir da página 179. Pega o livro, galera, pega o livro. Vamos estudar também acompanhando pelo livro de vocês. Aí, a partir da página 179, 179. Então, pega aí pra gente ir acompanhando. Lembrando que vocês podem tirar dúvidas, podem me procurar no WhatsApp para tirar algum tipo de dúvida que tenha ficado pairando nas mentes pensantes de vocês ao longo da nossa aula, tá certo?
Aí na página 179 tem a distribuição desigual das densidades demográficas. Há uma questão de distribuição, um desequilíbrio da dinâmica populacional, da distribuição da população pelo continente asiático. O continente asiático nós vamos ter uma concentração principalmente ao sul, porque há uma distribuição desigual de quantidade de pessoas no continente asiático. Simples. As áreas que os seres humanos mais habitam são as regiões, por exemplo, próximos às áreas litorâneas e também próximos às áreas dos rios. Afinal de contas, a gente precisa de água para sobreviver e para estabelecer nossas atividades econômicas. Não seria diferente no maior continente do mundo. O maior continente do mundo que também se desenvolveu à margem dos grandes rios e também dos oceanos. Nós vamos ter uma concentração populacional, como vocês podem observar aí no livro de vocês, aí na página 179, a distribuição através desse mapa da população asiática, aí, como eu falei para vocês, também ao sul. Índia, China, nós vamos ter uma grande concentração populacional, aqui a China, nós vamos ter a Tailândia, Singapura, o Japão, a Coreia do Sul, também uma concentração populacional gigantesca. Nós vamos ter também uma concentração inimaginável também em Bangladesh, esse país bem pequenininho aqui que eu falei para vocês, que possui a maior densidade demográfica do mundo. Esses 6 países também estão no ranking dos 10 países que possuem a maior população do mundo. Então, a Ásia é lotado de gente, cada um diferente do outro. Todo mundo é diferente, né? Não seria diferente do continente asiático. A gente gosta de chamar tudo que vem da Ásia de Xing Ling, né? Eu mesmo chamo às vezes, mesmo que seja meio que um preconceito, mas é o que acontece, né? Porque a gente generaliza muito quando a gente não está inserido na outra cultura. Inclusive, dos tempos para cá, a gente escuta muito falar de potência como a China, né? E falar, até criar meme, meter o pau, tirar a onda. Mas isso aí, no caso, é a diversidade étnica de cada população. E cada diversidade étnica, bem como a diversidade religiosa, ela tem que ser respeitada, galera. Então, nós vamos ter o formigueiro humano, que eu coloquei aqui para o esquema de vocês. Não se preocupem, vocês vão copiar esse esquema sim. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, para que vocês possam copiar da melhor forma possível. Nós vamos ter aí, ó, maior concentração demográfica do mundo, como eu falei para vocês. Como é que a gente obtém essa densidade demográfica? Vamos lembrar, não custa nada a gente dar uma relembrada da nossa aula, como é que a gente obtém o cálculo da densidade demográfica. Você pega o número de habitantes e divide pela população, ou vice-versa. Você vai obter a densidade demográfica de um lugar. Um cálculo simples, e você pode obter a densidade demográfica do seu bairro, da sua cidade, enfim. Depende do dado que você sabe da população, juntamente com o quê? Com o tamanho do território. Então, isso é o chamado densidade demográfica. Demografia é o estudo da população. Então, nós vamos ter 436 bilhões de habitantes dentro do continente asiático. É gente com força, pai. Considerado também o formigueiro humano, nós vamos ter os 6 países, como eu falei para vocês, mais populosos do mundo. E também, a Ásia já é conhecida como maior tudo, maior arranha-céu, maior população, ampla desigualdade social. Então, a Ásia é conhecida por várias temáticas que nós já abordamos também em nossas aulas. Então, a maior diversidade étnica também nós encontramos dentro do continente asiático, devido ao processo de formação territorial, além disso, de diversos povos que ocuparam historicamente o continente asiático. Nós vamos ter, por exemplo, essas grandes civilizações, a civilização semita iraniana, ou chamada que originaram-se na Pérsia, que como vocês já estudaram na história, e a civilização turca, que se originaram no Oriente Médio. O Oriente Médio, que é uma região do continente asiático. Irã, Iraque, Afeganistão, Turquia, são países do Oriente Médio. Nós vamos ter aí a civilização mongol. Professora, mongol? Sim, a gente chama mongoloide, porque é uma forma meio pejorativa de retratar o pessoal que tem síndrome de Down aqui no Brasil, né? Antiga, bem antiga, né? Porque antigamente chamava mongoloide. Por quê? Porque as civilizações mongóis, elas têm aspectos semelhantes
ao pessoal que tem síndrome de Down, uma forma pejorativa, inclusive, de chamar, uma forma preconceituosa de chamar tanto o que tem síndrome de Down, como também os povos mongóis. Mongóis é quem vive na Mongólia, não é? Mas agora a gente chama o nosso amigo de mongolóide. Não, é legal isso aí, porque isso acabou sendo pejorativo, principalmente para o pessoal que tem síndrome de Down. Que, no caso, hoje em dia, graças a Deus, essa perspectiva ela já passou. Mas por conta das semelhanças dos povos mongóis, a quem nascia com o déficit, no caso, o cromossomo da síndrome de Down. A civilização mongólia é a civilização cínica. Cínica não é quando o cabo é cínico, não. Ei, seu cínico, não. Civilizações cínicas são as civilizações que originaram-se, por exemplo, no Extremo Oriente. São as populações que se originaram no Extremo Oriente. Professor, por que o japonês, o coreano, do Norte, do Sul e o pessoal lá do Extremo Oriente são tão parecidos? Porque, minha gente, a gente é diferente aqui no Brasil, porque nós tivemos vários tipos de colonização. Por isso que a gente é tão balaio de gato, cachorro vira-lata, todo mundo tão diferente. Diferentemente do continente asiático, que tem cada lugar, tem um povo muito parecido. Chega na Índia, o povo é parecido. Não tem tanta mistura de raça como a gente gosta, né? A gente adora mistura que eu gosto, a gente aqui no Brasil. Mas no continente asiático é bem diferente essa questão cultural, essas heranças culturais, porque não há uma gradação, ou seja, uma mistura racial efetiva, como a gente observa aqui no território brasileiro. Então, daí que a gente observa que a gente fala assim, caminhão de japonês é tudo parecido, uma maneira pejorativa também de designar, né? Mas tornam-se parecidos por conta da pouca mistura racial. É como a população indígena no Brasil. Vocês não acham também, por exemplo, que os indígenas, os brancos, quando em grande quantidade, não são parecidos? É porque não existe uma gradação, uma mistura racial. Então, muitos que você observa do Extremo Oriente, os chineses, se tornam para a gente, nas sociedades ocidentais parecidas, por conta dessa pouca miscigenação, essa pouca interferência de outras culturas dentro deles. Por isso que cada um no seu quadrado, não tem tanta mistura racial como nós observamos no território brasileiro. Voltando aqui, nós vamos ter então no Extremo Oriente, a Mongólia, a civilização cínica. Nós vamos ter a civilização indiana e a chinesa e a japonesa, que são antigas demais. A civilização chinesa é uma das mais antigas do mundo, construindo diversos impérios, né? Impérios, inclusive criando uma grande muralha, que é um cartão postal da China. E, no caso, é uma das civilizações mais antigas, digamos assim, que seja tão antiga quanto propriamente a greco-romana. Nós vamos ter... É um berço da diversidade religiosa. Meu filho, religião é o que não falta na Ásia. Grande parte das religiões, elas se originaram no continente asiático. Até a religião que se difundiu muito no mundo ocidental, que é o nosso mundo. Como, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo que nós seguimos, né? Vocês sabem que Jesus Cristo, a religião cristã, que foi uma religião monoteísta, e não foi a primeira religião monoteísta, foi a segunda, porque a primeira religião monoteísta do mundo foi a religião judaica. E o judaísmo, obviamente, Jesus, no caso, na história, ele era descendente dos povos hebreus, os primeiros povos monoteístas de todo o planeta Terra. Então, Jesus Cristo, o que nós comumente seguimos os preceitos aqui, devido à colonização portuguesa, já que os portugueses eles eram cristãos, católicos, né? Então, a gente se difundiu bastante aqui no mundo ocidental a religião cristã. Apesar que outras religiões estão crescendo também no mundo ocidental, como a religião islâmica, como a religião budista. Todas essas religiões são do berço asiático, elas são criadas, elas foram difundidas no continente asiático. E a religião hoje em dia que mais cresce no mundo não é a cristã, viu, gente? É a islâmica, que também é uma religião monoteísta, que acredita apenas em um Deus. Então, nós vamos ter uma diversidade étnica, né? Aqui tem no livro de vocês, na página 180, nós vamos ter uma diversidade étnica, que inclusive eu vou mandar vocês fazerem uma pesquisa bem babado,
sobre as religiões. É sempre importante a gente conhecer novas culturas, principalmente as religiões. Religião é algo que virou muito tabu no território brasileiro. Religião não é pra gente debater sobre religião, mas é pra gente entender as religiões, pra gente entender as diversidades culturais que existem no nosso planeta. O nosso planeta é muito diverso, então ele é muito curioso a gente estudar várias coisas. Não se prenda só a uma coisa para ser estudado, não. Você pode seguir qualquer religião, mas é importante você respeitar, conhecendo outras religiões. E grande parte dessas religiões que foram difundidas no mundo inteiro, inclusive no nosso mundo ocidental, foram religiões provenientes do continente asiático. A Ásia é muito importante nesse contexto de criação de religiões, tá certo? Nós vamos ter aí na página 180, aí vocês podem acompanhar essa pequena leitura, que depois eu vou passar aqui para o quadro. Em virtude da grandiosidade da população e da sua natureza, que impôs dificuldades de intercâmbio entre os grupos humanos, que desde milênios habitam seu vasto território, a Ásia é uma verdadeira coxa de retalhos étnicos, ou seja, mesmo estando nos países um vizinho ao outro, nós vamos ter culturas retalhadas, muito diferentes uma da outra, apesar do espaço, no caso, ser dividido, uma fronteira ser dividida curta, mas nós vamos ter cada população com sua religião, enfim, vou dizer pelo menos as mais importantes do continente asiático, mas nós vamos ter muito mais diversidades religiosas que vocês possam imaginar. Nela encontra as populações de origem semita, iraniana, como eu falei para vocês, turca, no Oriente Médio, mongólicas, predominando no extremo norte, central e extremo oriente, a civilização indiana, no subcontinente da Índia, a chinesa, a japonesa, no sudeste e leste da Ásia, além de grupos menores espalhados por todo o seu território, seu espaço territorial. Foi na Ásia que a agricultura e a irrigação foram praticadas inicialmente. Essas atividades acarretaram a formação de grandes civilizações, como a Mesopotâmia, a chinesa, a hindu, que produziram, antes de qualquer civilização, os fundamentos da organização de Estado, como administração centralizada e organização social, econômica e política. E foi nesse continente que o ser humano domesticou o primeiro animal. Principiando a prática da agropecuária e aprendeu a arte de trabalhar com metais e pólvora. Então, no caso, a Ásia contribuiu com várias formas e técnicas importantes para o nosso planeta. A domesticação de animais, além da domesticação de animais, a criação da pólvora, o fundimento de metais, esculturas de uma maneira geral, e além disso, grandes civilizações criaram também grandes monumentos importantes até hoje no nosso contexto histórico, né? Além disso, os chineses foram grandes inventores. A civilização chinesa foram inventores de várias técnicas, inclusive de localização geográfica. Para a geografia é muito importante uma grande invenção chinesa, que hoje em dia nós utilizamos, inclusive o GPS, mas se não fosse essa invenção chinesa, nós não teríamos um fator locacional, que é a invenção da bússola. A bússola foi um instrumento inventado pelos povos chineses. A bússola, que no caso utiliza-se as coordenadas geográficas das rosas dos ventos, né? Os pontos colaterais, subcolaterais e cardeais, de uma maneira geral. Então, uma invenção chinesa. Os chineses também eram grandes navegadores. Talvez se não fossem as invenções chinesas, nós não estaríamos aqui, né? Porque também as técnicas de navegação foram difundidas pelos povos europeus, mas também com uma consolidação dos impérios chineses. Os chineses foram muito importantes. E até hoje, né, que criam diversas bugigangas que a gente gosta de consumir e de tecnologias até hoje de ponta, né? A gente tem uma cultura cada dia mais abrangente do mundo oriental dentro da nossa, né? Os produtos chineses, a música, a cultura está cada dia se entrelaçando devido ao fator que nós já estudamos, a globalização. A globalização faz com que a gente conheça
novos mundos, novos povos, novas culturas. Só basta a gente pesquisar. Pesquisar é muito importante porque você vai conhecer várias nacionalidades. Inclusive, recomendo vocês pesquisarem sobre vários países asiáticos, são muito interessantes. Inclusive a China, um país muito diverso, um país interessante também de ser conhecido. Mesmo com todo esse preconceito que se criou por conta do Covid-19, mas é um país extremamente peculiar, de diversidade cultural e étnica bem interessante, tá certo? Quem quiser pesquisar mais, vá lá, atinge esse ápice do quê? Do conhecimento, que é muito importante, porque só o conhecimento salva a gente de qualquer tipo de preconceitos étnicos, tá certo? Mas vamos ao que interessa, que é justamente conhecer um pouquinho. Coloquei só um breve contexto das religiões, mas eu quero que vocês vão mais além. Coloquei só um contexto das religiões asiáticas, porque, na verdade, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as religiões asiáticas, porque é muito importante a gente conhecer outras religiões, para poder a gente ver que é interessante. A gente é interessante conhecer outras religiões. A nossa comumente conhecida é o cristianismo, que também se originou na Ásia. Lembram onde Jesus Cristo nasceu? No Oriente Médio. Jesus nasceu em Belém, que não é do Pará, viu, gente? Jesus nasceu numa região do Oriente Médio, então o cristianismo que a gente conhece, ele é justamente Jesus, ele era de origem, por exemplo, judia. Que foi a primeira religião monoteísta do mundo, que foi o quê? Os herdeiros de Abraão, que criaram o judaísmo, que eu quero que vocês pesquisem bastante sobre as origens dessas religiões. Eu vou dar só o contexto aqui, só algumas histórias relevantes para que vocês se instiguem mais a conhecer essas religiões asiáticas, tá certo? Coloquei para vocês o cristianismo, que tem nossas influências históricas, né? Até porque quem plantou o cristianismo na nossa mente, na nossa cultura, foram o quê? A miscigenação dos portugueses. Até porque os índios, eles não acreditavam nessa questão de monoteísmo e tudo mais, porque cada nação correspondia a uma religião. Então não era uma religião materna do território brasileiro. A gente não nasce religioso. A religião, ela é implantada em nossa mente. Não é implantada como coisa negativa, mas no caso ela é constituída por uma cultura de um povo. Essa cultura de um povo é que nos faz ser religiosos. É onde nós nascemos, é nossa herança cultural, linguística, e que, de fato, os pais, a gente passado hierarquicamente, acabam atingindo o nosso pensamento, de uma maneira geral. É como a gente nasce falando, a gente aprende com o contexto que vamos aprendendo aí, né? Então, o cristianismo, nós vamos ter aí, que eu coloquei para vocês aqui do outro lado, girando. Influências históricas, nós vamos ter adentrando a cultura, principalmente a cultura ocidental, que é uma influência maior na nossa história, nossa visão de mundo, ela se acabou entrelaçando bastante ao cristianismo, pela sua história, pela sua difusão que se deu desde o continente asiático e também pelo continente europeu, até pela questão da proximidade de algumas áreas ali. O cristianismo, ele foi o quê? Se espalhando pelo mundo inteiro. Então é possível você observar o cristianismo no mundo inteiro, mas nem todas as religiões do mundo são cristãs, obviamente. Nem todo mundo acredita na existência de Jesus Cristo. Outras religiões também são muito importantes para o continente asiático. Tais quais? O budismo, que foi enfatizado, por exemplo, quando a gente tem o Jesus Cristo, né, que a gente é o que mais conhece na nossa religião, da nossa colonização, eles têm o budismo como Siddhartha Gautama. É uma religião que se difunde bastante na China. A China, ela é muito diversa no que diz respeito aos fatores religiosos. O budismo é uma religião que se deu de Siddhartha Gautama, que Buda quer dizer o iluminado. E a história de Siddhartha é bem interessante, para quem gostaria de ler. É um imperador rico que ele começa a observar que a riqueza, a grandeza do homem não está nos bens materiais,
mas sim no que? Na meditação, no que ele fala, nas ações que ele corresponde no mundo. Então o Buda, ele representa o quê? O fator iluminado. É um grande imperador, era um imperador que largou praticamente tudo para viver o quê? Da meditação e de uma filosofia que se baseava principalmente na questão do desapego aos bens materiais e o culto à espiritualidade. O budismo é uma religião que principalmente que enfatiza o desapego aos bens materiais, porque dizem que quanto mais o ser humano tem, mais ele sofre. O budismo é uma religião muito interessante de ser estudada, né? Porque no capitalismo exacerbado que nós vivemos, essa filosofia de vida, inclusive o processo de meditação, que o povo fala muito agora nessa questão da pandemia, o meditar, se encontrar com o seu eu interior, ela vem muito das filosofias budistas. Eu acho que vocês comumente estão observando que tem muitos artistas que ficam meditando, não sei o quê, para encontrar o seu eu interior. E essa filosofia, ela vem muito do quê? Da religião budista, enfatizada pelo imperador Siddhartha Gautama, né? Que largou tudo para viver justamente da meditação e da pureza dos bens de recursos materiais. Então é muito interessante, quem quiser estudar sobre o budismo, eu recomendo, é uma religião muito massa de ser estudada. Inclusive com templos e tudo mais, lá na China é muito comum ter templos budistas, bem interessante. Por exemplo, aposto que vocês vão saber um exemplo agora. Se você está um filme bem comum, vocês vão identificar na hora, Karate Kid. Eita, assisti, professora. Se você vai sala de aula, você diz, assisti, professora, não é com o filho de Will Smith, Karate Kid, ele passa várias religiões asiáticas. Lembra que o menininho, ele foi morar na China? Então, passa a filosofia budista, com aqueles monumentos e tudo mais. Passa a filosofia do shintoísmo e do taoísmo, também são religiões chinesas. Inclusive, as medicinas tradicionais chinesas originaram-se, por exemplo, com o shintoísmo e o confucionismo. O taoísmo, no caso, o taoísmo, ela acredita, por exemplo, na ambiguidade do ser humano, que o ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Que, dependendo da situação, ele pode aflorar o seu lado bom e o seu lado ruim. Que é o símbolo que eu coloquei para vocês, bem mal feito, que é o yin yang, né? Que tem muita gente que diz assim, coisa do capiroto. Não é. É o símbolo originário do taoísmo. Aquilo que, por exemplo, não tem o mestre lá do rapazinho, né? Que ele vai lutar e tudo mais. Tanto quem assistiu Karate Kid, o mais novo, como os mais antigos, vai ver que eles utilizam muitas medicinas tradicionais chinesas, como a acupuntura, aquele negócio das ventosas, tá ligado? Aquelas ventosas que ele coloca assim para tirar as dores. E são medicinas alternativas utilizadas bastante no mundo ocidental. É bem comum a gente observar que essa medicina tradicional chinesa, que vem dessas religiões asiáticas chinesas, elas estão cada dia mais se difundindo no mundo ocidental. Então, a acupuntura também vem do confucionismo, que é uma medicina tradicional chinesa. O Kung Fu, que se originou através do confucionismo, que aqui a gente chama de Confúcio, mas o Confúcio, que era o precursor do confucionismo. Então, o Kung Fu também se originou bastante dessas práticas religiosas chinesas, né, medicinas, questões tradicionais chinesas, e que você pode observar, inclusive, dando um exemplo mais simples possível, como eu dei para vocês de Karate Kid. Karate Kid fala muito dessa filosofia chinesa e também da medicina tradicional chinesa, originada através também desse processo de meditação, de religião, de concentração. Então, são muito interessantes de serem estudados. Se fosse vocês, eu assistiram vários. Assim, conhecimento nunca é demais. E vocês, como estão tendo tempo, assistam vários vídeos sobre essa questão tradicional das religiões asiáticas, porque é de suma importância você conhecer novas culturas. Eu acho muito bacana. Já assisti várias coisas, já estudei bastante sobre isso e é muito interessante vocês conhecerem outras nacionalidades. Coloquei para vocês que o hinduísmo, nós vamos ter na Índia, né? Obviamente o hinduísmo surgiu na Índia e tem como base o brahmanismo, que é a crença na alma e no espírito cósmico. É bem comum na Índia, tem aquela questão de casamentos mais armados, né, casamentos arranjados. E tem uma questão na Índia bem interessante, que é uma sociedade dividida em castas ou estamentos, bem como no Egito, né?
que o ápice da casta não se mistura. As sociedades, no caso, elas não se misturam. É como se os ricos tivessem que ser ricos, eles foram predestinados a ser ricos, mesmo que eles não sejam ricos, mas eles vão continuar sendo ricos, mesmo com isso aí, no caso, por conta desse sistema de castas. E tem os Dalits, ou os renegados, né, que são aquelas pessoas que acostumam-se à vida que têm e que, de fato, foram predestinados. Eles acreditam no processo, no brahmanismo da predestinação. O ser humano é predestinado a algo. Ele nasceu predestinado, eles acreditam o hinduísmo acredita na predestinação. Então, isso também justifica muito da questão do conformismo da população em ser pobre, de uma maneira geral. Então, isso aí é uma das filosofias do hinduísmo. Mas, obviamente, veio mudando bastante essa realidade. A mulher cada dia mais ascendente na Índia, né? A Índia que tá um parque industrial de tecnologia bastante acentuado, faz parte também dos BRICS. Então essa questão religiosa ela tá também se desfazendo, essas culturas religiosas mesmo sendo dentro do continente asiático. Nós vamos ter o taoísmo, que eu coloquei aqui esse Yang, que prega o quê? Individualismo, força motriz. O que é uma força motriz? A força que preza as formas de toda a existência. No taoísmo, a filosofia é do Tao, como se a força motriz, o que rege o mundo, é a forma de toda a existência. As forças da natureza, as forças cósmicas, de uma maneira geral, é o que rege o ser humano. E o ser humano é um ser humano ambíguo, controverso, que pode aflorar a força do bem e do mal. O branco representa o feminino, do Yang, e o preto representa, aliás, o preto representa o feminino, o lado obscuro, e o branco, o masculino. E é uma questão também o Yang representa o equilíbrio do ser humano entre o bem e o mal. Em determinadas atitudes a gente pode estabelecer o mal, em determinadas atitudes nós podemos estabelecer também uma força do bem. O shintoísmo, que veio do Japão, que é o caminho dos deuses, que também preza a veneração de santuários. O shintoísmo também tem seus santuários. Tem também a religião, dentro do hinduísmo, tem os Sikhs, que são uma população que cultua as margens do rio Ganges, aquele rio que eu disse para vocês é poluído, que o povo escova os dedos, joga defunto, faz tudo. Porque o hinduísmo, deixa eu falar só um pouquinho do hinduísmo, uma questão bem interessante. No hinduísmo, eles não cultuam o corpo, mas a alma. Então é muito comum na Índia, eles não velarem os corpos dos mortos, como a gente faz aqui na cultura ocidental cristã, a gente vela os mortos e tudo mais. No entanto, na Índia, o culto é da alma, não do corpo. Então é muito comum os corpos eles serem tratados como alguma coisa só material. O que eles cultuam na cultura hinduísta é a alma. Então, os corpos, eles pouco são velados na Índia, de uma maneira geral. O confucionismo, que se difundiu na China, originou, por exemplo, o Kung Fu, que prega, por exemplo, a moral, a política, a pedagogia e a religião. Uma religião muito interessante que prega as bases de uma boa sociedade, como uma sociedade ela pode viver em harmonia, com essa questão da cultura, da política, da pedagogia. E segundo a nossa cultura ocidental, isso originou através do Confúcio, que o nome do cara era Confúcio, né? O judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta, ou seja, acredita apenas em um Deus, foi originária, por exemplo, que mais se difundiu, também tem na Ásia tem um menor número de seguidores, são judeus, que se originou principalmente ali em Israel, entre a região do Oriente Médio, mas tem um menor número do que as outras aí de seguidores. Nós vamos ter a religião mais antiga do mundo, inclusive Jesus é descendente do povo hebreu, o primeiro povo monoteísta do mundo. Que são, no caso, tem a questão da diáspora, os descendentes de Abraão, que depois a gente vai estar um pouquinho mais aprofundado. Talvez eu passe até um trabalho para vocês sobre religiões asiáticas, mais à frente, tá certo? A gente pode passar aqui pelo Meet, e a gente pode apresentar de uma maneira bem legal, tá certo? Com uma forma bem de debate, bem legal, com slide. Estou com uma ideia bem bacana, então por isso que eu estou explicando só um
pouco das religiões asiáticas, que eu vou deixar essa parte com vocês mais à frente, tá certo? Deixa a gente concluir essas partes, que eu vou passar um trabalho topzera para nós. Nós vamos ter o judaísmo, que tem a Bíblia Sagrada, que é o Torá, tem a nossa Bíblia Sagrada, que é a Bíblia, né, católica, e para os judeus nós vamos ter os preceitos da Torá. Torá, que é o livro sagrado para os judeus, de uma maneira geral. Judeus que a gente observou que na história foram perseguidos, né, pelos nazistas, de uma maneira geral, que já foram povos que tiveram a diáspora, que já sofreram bastante no mundo, e que tem um preceito bem diferente, que a gente vai estudar os preceitos de cada religião no trabalho de vocês. O islamismo, que também é uma religião monoteísta, que foi aos moldes da religião cristã. Maomé, que é enquanto nós temos o Jesus Cristo, né, que é da nossa religião cristã, o profeta que difundiu o islamismo foi o profeta Maomé. Maomé, dizem que ele ficou órfão aos 7 anos de idade, e ele, no caso, foi criado por tias, por um casal de tios. E depois, ele, quando tinha uma certa idade, ele casou com uma senhora viúva, que deu a oportunidade dele de estudar. Ele nunca aprendeu a ler nem escrever, mas a oportunidade de estudar e conhecer o mundo. Daí Maomé, ele começou a viajar e viu que o cristianismo estava se difundindo bastante com os beduínos. Ele viu que o cristianismo estava se difundindo bastante dentro da Ásia. Então ele começou a ter uma ideia de uma religião monoteísta. Então, no caso, o Maomé, ele virou o quê? A peça-chave da difusão do islamismo. Tanto que Maomé, no caso, ele começou a dar suas palestras, a falar como Jesus Cristo, e foi bastante perseguido, como a própria história do cristianismo, por conta das ideias diferenciadas que ele tinha em relação ao monoteísmo. Ele, bem como Jesus Cristo, ele foi perseguido, ele se escondeu na Medina, que é uma cidade, inclusive, sagrada para os povos islâmicos. Ele era, no caso, da Arábia Saudita, daquela região da Arábia Saudita. E essas regiões, para a religião, bem como, por exemplo, o cristianismo, Israel, aquela parte ali de Israel, ela é uma cidade sagrada para os cristãos. E tem a questão de origem de conflitos religiosos também, né? A gente observa assim que no islamismo existe um grande preconceito. Todo islâmico hoje em dia é terrorista. Não é assim que acontece. Nós vamos ter duas correntes do islamismo, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os mais extremistas, né? Que originam, por exemplo, ataques terroristas, que são a minoria da população. E os sunitas, que são a população que segue apenas os preceitos enfatizados pelo Alcorão, o livro sagrado dos islâmicos, que é o Corão ou Alcorão, tá certo? Que é o livro sagrado para os povos islâmicos. É o mesmo Deus que a gente acredita, professora? Sim, Alá, só que o nome é Alá. O Deus sagrado para os islâmicos é Alá. Então é o mesmo Deus, é uma religião monoteísta asiática que se difunde principalmente no Oriente Médio. Hoje em dia é a religião que mais cresce no mundo, que a gente vai estar mais à frente, para a gente não se eu for dar uma aula sobre islamismo, a gente vai acabar indo bem longe, né? Porque tem a questão do anjo que ele recebeu, a mensagem do anjo, que deu a ideia de escrever o Alcorão, que é o livro sagrado com os preceitos do islamismo. Enfim, então, essas são as religiões islâmicas. Nós vamos ter aí na página 181, só isso aí é um contexto que a gente, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar de uma maneira bem generalizada essas religiões. Eu só estou dizendo mais ou menos as religiões quais são, que as histórias a gente vai aprender ao longo das nossas aulas. E nós vamos ter uma urbanização caótica, né? A urbanização crescente. Até a China, até um tempo desse, até o meio dos anos 2011, a China era mais rural do que urbana. Hoje em dia a China é mais urbana do que rural devido ao crescimento industrial e surgimento de megacidades como Tóquio, Osaka, cidades chinesas, Tel Aviv no Oriente Médio de uma maneira geral. Então, as cidades estão cada dia mais aglomeradas e urbanizadas dentro do continente asiático, tá certo? Então, galera, vamos ficando por aqui na aula de hoje.
Talvez eu passe um videozinho para vocês, para depois da nossa aula vocês assistirem um pouquinho mais, conhecer a cultura asiática, tá certo? Para que a gente complemente nosso conhecimento. Tira dúvida, faz as atividades propostas, porque a nota de vocês depende também dessa participação de vocês, beleza? Então não deixa de participar das aulas de todos os professores, inclusive a minha aula que é top, né, velho? Todo mundo gosta da minha carinha quando eu apareço. Eu sei que vocês têm maior saudade de mim. Eu também tenho saudade de vocês, tá certo? Então, vamos ficando por aqui, por hoje. E semana que vem a gente nos encontra novamente. Quem sabe eu faço um ao vivozinho com vocês para que a gente mate aquela velha saudade, tá certo? Então, ó, um cheiro, meus amores. Pode escutar música asiática. Dá uma pesquisada sobre as religiões, porque a gente vai precisar bastante, depois eu vou montar um esqueminha para a gente fazer uma aula bem dinâmica pelo Meet para explicar um pouquinho sobre as religiões asiáticas e vocês vão ser peça-chave disso, que vocês vão fazer os grupos para participar dessa nossa aula, tá certo? Então, ó, um cheiro, qualquer dúvida pode perguntar. Não assistam só um pedacinho da aula, eu digo a vocês e repito, porque conhecimento é importante e vocês precisam ter esse conhecimento muito mais além do que eu, que já conheço isso aí. Então, conheçam, se instiguem, se inspirem para conhecer novos mundos sem sair de casa, em meio a um momento tão caótico. Conhecimento é a única coisa que você leva para o seu futuro. Então, fica aí a dica, galera. Estuda que é legal. Vê isso como um lado bom, viu? Cheiro, minha galera! Vamos botar aí uma musiquinha pra Rádio Bruna. Terminar também com uma musiquinha asiática, né? Deixa eu ver aqui se eu acho outra coisa da Ásia. Rapaz, tá difícil encontrar uma coisa da Ásia, viu? Então vamos de Gangnam Style mesmo.